te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. pelas provas, pelas dores, vinho novo farás.
tuas mãos e o teu cuidar. Não preciso entender pra confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo. Algo novo farás. Algo novo farás. Então faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo. Boa noite, amada igreja. Graça e paz, amém? Louvado seja Deus, porque nós temos a oportunidade de mais uma vez podermos, como igreja, como congregação, cultuar a Deus, amém? Aleluia. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos 12, de 1 a 8. Creio que nós temos vivido uma nova vida em Cristo, amém? Os nossos desafios são grandes, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja na área familiar. Aonde quer que estejamos, a gente tem desafios. A gente tem montanhas para escalar, mas eu creio que em cada um deles o Senhor está conosco, amém? E essa vida nova só nos é garantida através de Cristo. E eu creio que todo o propósito de salvação que aconteceu com a vinda do nosso Messias, com Ele morrendo na cruz, com tudo que há de redenção, né, dentro dessa palavra, está hoje nas nossas vidas. Porque nós alcançamos isso mediante Jesus, mediante o ato de amor dele na cruz por nós. Amém? Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência,
que exerce misericórdia com alegria. Amados, o que o Senhor tem colocado na sua mão para você administrar? O que o Senhor tem levantado você para fazer? O que é que Ele tem lhe direcionado para você executar segundo a vontade dEle? A Bíblia diz que aquilo que lhe é posto, aquilo que lhe é colocado nas suas mãos, esmere-se em fazer e em fazer com excelência. Você, eu, nós não somos mais e nem menos, mas nós somos, dentro daquilo que o Senhor nos coloca para nós fazermos, nós somos essenciais, nós somos importantes, porque o Senhor, Ele nos levanta com uma palavra de exortação, de amor, de alegria, de ânimo. Tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Nós estamos num momento de pandemia, sim. Nós estamos passando um momento sofrível, sim. Mas o nosso Senhor está conosco. E Ele nos levanta, Ele nos capacita, Ele nos admoesta a fazer o que a gente precisa com excelência para o seu reino. Nós somos bênçãos uns na vida dos outros. E se nós estamos aqui, é por um objetivo, é para alcançar, é para ir, evoluir, é avançar para o alvo. Porque o Senhor, Ele tem propósito para a sua noiva. E nós, como a noiva de Cristo, nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos deixar com que as notícias, com que as outras coisas do mundo possam nos constranger, nos reprimir daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Porque essa palavra aqui, essa palavra que nós somos um no corpo de Cristo, essa palavra que nos faz crescer, essa palavra que nos ajuda a nos unir mais, essa palavra que faz com que a gente cresça e que as pessoas possam ver algo diferente em nós, é isso que é o diferencial da nova vida. É esse que é o diferencial do propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Eu tenho certeza que o Senhor te trouxe hoje aqui para você receber muito mais do que você veio buscar. Porque Ele veio transbordar sobre a tua vida. Ele tem autoridade. A palavra que vai ser ministrada hoje à noite aqui, desde já, na realidade já está sendo ministrada. É para você tomar posse, para você tomar para si e para você crescer. E aonde você chegar, seja no trabalho, seja em casa hoje, seja amanhã, com a companhia de outra pessoa, é para você ser bênção e ministrar ela também para o seu próximo. Para você continuar fazendo com que aquilo que a palavra do Senhor nos diz, né? Falemos, vamos propagar sempre as boas novas. Porque de coisa ruim a gente sempre vai ouvir, né? Mas o Senhor tem a palavra boa, perfeita e agradável. E que a nossa vida, que as nossas atitudes, que a nossa mente seja isso, seja perfeito, seja agradável, seja bom perante o Senhor. Amém? Peço que a igreja se coloque de pé. Vamos ter uma palavra de oração. Aleluia, Senhor. Amado Deus, diante de Ti, Senhor, queremos Te engrandecer, Pai. Engrandecer, Deus, porque Tu és bom. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Pai. Tu nos salvaste, Tu nos compraste com um alto preço. Tu nos trouxeste até aqui por amor. Obrigado, ó Deus, porque podemos confiar e descansar em Ti e saber, ó Deus, que o amanhã o Senhor já está provendo, que a nossa necessidade o Senhor já está trabalhando nela e saber, Senhor, que Tu há de fazer infinitamente mais por aqueles que Te buscam, pela Tua igreja, pela Tua noiva, pelo povo santo que é separado, Senhor, por Ti, para a adoração do Teu santo nome, ó Deus. E que neste tempo, ó Deus, esse momento que nós vamos estar aqui, o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando nas nossas vidas, ministrando na nossa mente, no nosso coração, para a gente receber, Senhor, a Tua palavra, segundo, Senhor, aquilo que Tu queres que a gente viva, que a gente faça, Senhor.
Que a nossa vida possa ser um diferencial. Que as nossas atitudes, ó Deus, possam resplandecer, ó Deus. Seja do teu perfil, seja segundo o teu caráter, refletindo, ó Deus, a tua imagem. Que o nosso caráter possa ser forjado todos os dias, segundo a tua palavra, Senhor. Ministra a tua presença nesse lugar. E que nós possamos ser cheios por Ti, cheios de Ti, Senhor, para alcançar, ó Deus, aonde colocar a planta dos nossos pés, aonde colocar as nossas mãos, aonde nós formos, Senhor, alcançar a vida de outras pessoas, nós possamos ser bênção, ó Deus, gerar vida, Senhor Jesus, no nome de Jesus. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos. Este lugar é Teu. Nós somos templo do Teu Espírito Santo, ó Deus. Trabalha em nós, habita em nós. Se há em nós algum caminho mau, Senhor, que caia por terra, nós repreendemos no nome de Jesus. E que Tu possas, ó Deus, continuar ministrando nas nossas vidas e fazendo segundo o Teu coração. Nós choramos e Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que você continue nesse espírito, fique bem à vontade para adorar o nome do Senhor. Amém?
Glorifique o nome do Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua presença, Senhor. Nós vamos cantar esse próximo cântico. Você pode louvar a Deus com as suas ofertas, amém? Tenho tanto pra te agradecer.
queremos orar pelas ofertas. Senhor, nós te damos graça. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela sua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, através de nós, nas nossas vidas. Nós queremos te dizer, Senhor, que te agradecemos. Obrigado, ó Deus, pela provisão. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos contribuírem na tua obra, na tua casa, Pai. Em tudo nós queremos te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, deixa ele passar, deixa ele jorrar do teu coração. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono,
embora para a salinha? Amém. Vamos orar então, abençoando os pequeninos neste momento. Glória a Deus. Estão animados? Ontem tivemos um momento animados aqui. Glória a Deus pela vida desses pequeninos, futuros missionários, futuros pastores, futuros evangelistas, profetas de Deus. Pai, nós colocamos, Senhor, esses pequeninos diante do Teu altar, Pai. Te louvamos por cada criança, Senhor, que está aqui na Tua casa. Use a Tua serva, Senhor, para contar a história, que essa história fale ao coração deles. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que aqui é uma geração, Pai, que vai fazer a diferença, Senhor. Obrigado por esses pequeninos que estão na Tua casa. Obrigado pela semente gerada nesses corações que vai frutificar 100. Em nome de Jesus, te louvamos, Deus. Aleluias, glória a Deus. Amém. Podem sentar, queridos. Aleluias. Como é bom estar na casa do Senhor, amém? Como é bom sentir a presença do nosso Deus. Como é bom ouvir Deus falando a cada coração, cada música, cada ministração da palavra. Eu sei que não é só isso, irmãos. Deus tem preparado algo para falar com o teu coração, como Ele falou ao meu coração nessa noite. Quando eu estava preparando essa palavra, eu gostaria de ler com vocês um texto, que vai ser o texto qual nós vamos estar aprendendo nessa noite. João 6, do 1 ao 15. Quando nós olhamos a palavra, uma coisa que eu vou deixar aqui, para que vocês possam compreender, esse texto de João, a primeira multiplicação dos pães, foi narrada essa história também em Mateus, Marcos e Lucas. Quando você lê essa história, você vai ver que cada um falava uma coisinha a mais. Tinha um ponto de vista a mais, ele apresentava, lá nos livros que eles escreveram, essa visão a mais. Para você poder entender, seria a mesma coisa de eu disser para vocês assim. Vou fazer uma suposição, porque hoje eu não estive aqui no ensaio, tá, irmãos? Mas suponhamos que eu vim para o ensaio, nós temos a equipe de louvor. E aí, antes de começar o culto, eu saio daqui, eu cumprimento um, cumprimento o outro. E durante o culto eu estou aqui tendo um comportamento até chegar a pregar. Se eu pedisse para alguém do grupo de louvor que esteve comigo, ele iria contar tudo o que a Cibele fez na visão dele, porque ele vivenciou, o que eu fiz depois, até a hora de eu pregar. Mas se eu perguntasse para quem me cumprimentou primeiro, ela ia escrever outras coisas, outro ponto de vista, outra visão que ela teve de mim quando eu estava andando. E ainda se eu perguntasse para alguém que chegou depois do culto, quando já iniciou o culto, ela também iria escrever algo de mim, porém ela não iria relatar o que aconteceu no ensaio, nem o que aconteceu no início, porque ela ia ter uma outra visão. Então, quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escrevem a mesma coisa, mas eles têm olhares diferentes, porque eles viveram aquele momento e eles presenciaram coisas diferentes. Então, eles escreveram aquilo que eles presenciaram. E eu vou abordar vocês. Nós vamos conversar sobre esse texto, nós vamos aprender muitas coisas sobre esse texto, multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes. E eu vou trazer também algumas informações dos outros livros, essa mesma história de Mateus, essa mesma história de Marcos, essa mesma história de Lucas, que traz algumas informações muito importantes, para que você e eu possamos entender a palavra, para que você e eu possamos crescer nessa palavra. Então a Bíblia diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se-lhe ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima.
Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Até aqui. Irmãos, quando nós olhamos esse texto, lá no livro de Mateus, Marcos e Lucas, eu gostaria de dizer para você o que aconteceu antes de chegar à multiplicação de pães. A Bíblia fala que João Batista, que era primo de Jesus, tinha acabado de ser decapitado. A Bíblia conta que os discípulos de João, quando viram que ele havia sido morto por Herodes, foi lá e contou para Jesus. E Jesus chega para eles e fala assim, bom, ele ouviu aquela história e ele pensa: eu vou me retirar para um lugar deserto. Mas no mesmo momento em que ele está sabendo da morte do seu primo, a Bíblia fala que os discípulos chegaram todo felizes, na mesma hora. Porque Jesus, ele tinha chamado os seus discípulos e ele delegou os seus discípulos para fazer algo. Ele chamou os seus discípulos e ele disse assim: olha, eu quero que vocês vão de 2 em 2 pregar a minha palavra, anunciar o reino de Deus. E a Bíblia fala que quando os discípulos voltaram, eles voltaram tão felizes, tão empolgados, porque eles estavam curando enfermos, eles estavam expulsando demônios, e eles estavam anunciando o reino de Deus, e aquilo deixou os discípulos maravilhados. Só que eles tinham trabalhado muito e não tinham tempo nem de comer. Então o Senhor, sabendo da notícia de João, que com certeza, por ele ser um homem, um ser humano também, provavelmente Jesus estava triste com aquela situação, porque João havia sido morto. Ele, ouvindo aquela situação de João e recebendo a notícia dos discípulos, sabendo que os discípulos estavam cansados, porque também não tinham comido nada, ele fala: vamos nos retirar para um lugar mais deserto. E a Bíblia diz então que eles se retiraram, subiram no barco, e a multidão, uma grande multidão, foi a pé. Enquanto Jesus atravessava de barco, a multidão ia a pé, uma grande multidão. Nós vimos aqui 5.000 pessoas, era muito mais que isso, porque não foram contados mulheres e crianças. A Bíblia fala que essa multidão foi a pé. E quando Jesus chega lá, quando ele chega do outro lado, a Bíblia fala que ele avista aquela multidão. Nesse texto de João, a gente fala que Jesus olha a multidão e ele faz uma pergunta para os discípulos. Mas quando você vai ver nos outros livros, Jesus olha para a multidão e a Bíblia fala assim que ele se compadeceu da multidão, porque eram pessoas que não tinham pastor. Eram pessoas como que não tinham pastor. Pessoas que estavam ali aflitas. Jesus via a alma daquelas pessoas. E Jesus, mesmo estando cansado fisicamente, né, se nós nos colocarmos como no lugar dele, fisicamente, são coisas que cansam, nós cansamos também, nos nossos afazeres do dia a dia. Jesus, mesmo estando cansado, os discípulos, mesmo estando cansados, eles olharam aquela multidão, e a Bíblia fala que Jesus amou aquela multidão. Jesus se compadeceu, e Jesus viu que aquela multidão estava ali, porque precisava receber algo da parte dele. A Bíblia diz que foi anunciado o reino de Deus e muitos que estavam ali foram curados. Irmãos, a gente vê nesse texto que aconteceu um grande milagre naquele momento. Amém?
Nós vimos no texto que aquela multidão estava faminta, porque Jesus estava pregando o evangelho, ia caindo a noite, e o povo estava com fome, não tinha como alimentar, e Jesus faz uma multiplicação, porque nós lemos isso no texto. Jesus fez um grande milagre, e eu gostaria de perguntar para você, não para você responder, para você pensar. O que é milagre para você? Muitas vezes nós achamos que milagre é algo extraordinariamente, algo muito grande. Milagre para mim às vezes você pode pensar, milagre para mim é você ressuscitar um morto. Realmente, se acontece uma ressurreição de um morto, não deixa de ser um grande milagre. As pessoas talvez vão dizer, para mim milagre é cura. Milagres são cura. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Suponhamos que você está viajando com a sua família. E de repente você decide pegar um atalho. E você sabe que aquele atalho é uma pista de chão, que você sabe que quase ninguém passa por aquele lugar. E quando você está na metade daquele caminho, daquele atalho, seu carro quebra. E você está com criança, as crianças estão com fome, você está naquela escuridão, porque para quem já andou no meio de terra que não tem claridade, é aquela escuridão, só está você ali, os faróis acesos, e de repente você está ali com a sua família e não tem o que fazer, você não sabe o que você vai fazer. Mas de repente você avista duas luzinhas vindo lá de fundo, se aproximando. E de repente aquela pessoa para do teu lado e você descobre que é justamente um mecânico. E você percebe que aquele mecânico nunca passou por ali, mas ele sentiu que tinha que passar por ali aquele dia. Isso é milagre ou não é? Milagre. Suponhamos que você esteja na tua casa e você está precisando muito de uma resposta. Você precisa tomar uma decisão, você não sabe o que fazer. E de repente você está ali na sua casa e aí alguém bate na porta, você vê que é uma pessoa e você vai lá atender aquela pessoa te dá um folheto. E aí você pega aquele folheto e está lá assim, a resposta de Deus para a tua vida, e você lê aquele folheto. E ali você começa a chorar. E aí você fala, meu Deus, o Senhor falou comigo. É milagre ou não é? É milagre. A gente acha que milagres são coisas grandiosas, coisas muito fenomenais. Isso também é milagres. Mas a gente vê milagres em pequenas coisas. Sabe por quê? Quando você vai estudar na Bíblia, você vai perceber que toda manifestação de milagres na Bíblia aconteceram, meus queridos, quando Deus queria falar com o teu povo. Os milagres que aconteceram na Bíblia eram uma manifestação divina do Senhor. Milagre é quando Deus ele quer se manifestar ao teu povo. Isso pode ser de uma forma incomum, algo que não é comum, mas aconteceu. Puxa vida, aquele dia eu estava pensando em fazer tal coisa, eu decidi fazer outra coisa. Você sabe que tem um irmão, eu gosto muito da história desse, aconteceu de verdade, viu? Um irmão seminarista nosso ia viajar para Panambi. Quando ele foi comprar passagem, caiu o sistema. Ele ficou muito bravo. E aí quando ele ficou bravo porque ele queria passar o Natal com a família, tal. Quando ele foi para casa, ele falou, puxa, não pude viajar, e praguejou bastante. E quando foi no dia seguinte, o pastor ligou para ele para ver se ele tinha ido viajar. Ele não foi viajar, porque aquele ônibus havia sofrido um acidente. Aquilo ali foi uma forma que Deus manifestou para falar algo para ele. Isso é milagre. Quando nós olhamos as inúmeras manifestações dos milagres na Bíblia, a gente vai perceber, meus queridos, que é um evento extraordinário, incomum, poderoso, causado por Deus. É a demonstração do poder e da existência de Deus. E vai sinalizar o desejo de Deus em manifestar-se aos seus filhos. Todos os milagres na Bíblia foram manifestação de amor e de poder, para que os seus filhos se voltassem para Ele e para o Evangelho. Quando nós olhamos as manifestações de milagres, elas tinham um propósito. O Senhor, meus queridos, Ele não faz um milagre para você ficar lá na sua casa, sozinho no seu quarto, receber aquele milagre, guardar aquele milagre para você. Aquele milagre tem um propósito. É a forma que Deus tem para se manifestar com a humanidade. Quando as pessoas olham para você e ela fala assim, meu Deus, você é outra pessoa. Gente, Jesus transformou a tua vida, você está diferente. Isso é milagre ou não é? As pessoas vão olhar para você, vão ver o que Jesus fez na tua vida e elas vão glorificar, elas vão querer conhecer esse Jesus.
Porque é através disso, meus queridos, que Jesus começa a se manifestar no mundo. Quando elas olham para a tua vida e veem que a tua vida é uma manifestação do milagre de Deus, do amor, do poder de Deus. E quando nós olhamos, meus queridos, para esse texto, a gente vai perceber que Deus, Ele deseja muito realizar milagres nesse mundo. Deus, Ele deseja muito fazer muitos milagres na tua vida. Deus deseja muito te abençoar, meu querido. Isso Ele fez, Ele deixou muito claro quando Jesus se manifestou nesse mundo. Se Ele não quisesse realizar milagres na tua vida, se Ele não quisesse abençoar, Ele não teria realizado tantos milagres quando Ele andou neste mundo. É porque por trás de cada milagre Ele tinha um ensinamento muito específico, um ensinamento muito tremendo, para deixar para nós hoje e para falar com aquele povo. E quando nós olhamos, o Senhor, Ele deseja manifestar os seus milagres, porque Ele quer se tornar conhecido. Mas para que Ele manifeste os seus milagres, é necessário que Ele encontre geradores de milagres. A mensagem que eu vou trazer para você nessa noite é: seja um gerador de milagres. Quando nós olhamos essa palavra da multiplicação, não só essa, mas todos os milagres que o Senhor fez, a gente vai perceber que existiram alguns geradores de milagre. O que é gerador? É algo que está sendo preparado para que o milagre aconteça. Isso é um gerador. Algo está sendo preparado para que nasça ali, para que gere ali um milagre. E quando eu olho para esse texto da multiplicação, eu vejo o primeiro gerador de milagres. Sabe o que é, irmãos? Não existe milagres, não existe manifestação de milagres, se não existir relacionamento de pessoas. O milagre, para acontecer, para se concretizar, precisa se existir relacionamento entre pessoas. Quando nós olhamos desde lá de Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor, Ele criou o mundo de uma forma maravilhosa. Só que a Bíblia fala que quando o Senhor criou o mundo, faltava algo. Porque o Senhor, Ele sempre valorizou os relacionamentos. O Senhor sempre valorizou o relacionamento com Ele e com o próximo. E quando Ele criou, Ele percebeu que faltava algo. Então a Bíblia diz que Ele fez o maior milagre, que foi quando Ele criou o ser humano. A Bíblia diz que o Senhor soprou nas narinas dele o fôlego da vida. O Senhor soprou dentro dele a essência dele, o desejo pela presença dele. Porque de toda a criação que Ele fez, nenhum ali tinha como ter um relacionamento com Deus, mas nós podemos. E para você ver, irmãos, como milagre é necessário se ter pessoas em relacionamento. Quando o Senhor estava criando a maior criação, a maior manifestação do milagre, que foi o ser humano, Ele não fez sozinho. O que a Bíblia fala? Façamos. Existia um relacionamento ali entre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas e quando Ele falava, façamos, Ele não estava sozinho, Ele se relacionava com alguém, que era a Trindade. E Ele chega e fala, vamos fazer, vamos manifestar um milagre. Porque milagres, para que se haja milagres, precisa se existir pessoas envolvidas nesse milagre. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, a gente vai perceber que o Senhor, Ele pegou os 10 mandamentos, Ele transformou eles em 2. Relacionamento. O primeiro, amarás ao Senhor, relacionamento com Deus. E o segundo, amarás ao próximo. Para que se haja milagres, eu preciso me envolver com pessoas. Eu preciso me relacionar com pessoas, com o meu próximo. Toda a Bíblia, quando o Senhor Ele está manifestando, quando o Senhor está transformando o nosso caráter, é para que nós nos relacionemos com pessoas. Sabe quando você pede para Deus paciência? Paciência é um fruto do Espírito, certo? Você vai orar, você vai jejuar, você vai se quebrantar, você vai vir nas campanhas de oração que você precisa ter paciência. Como que Deus vai moldar a paciência em você? Colocando a pessoa mais chata para ficar do seu lado. Você já pensou nisso?
ali que ele vai moldar a paciência em você. É nessa situação que o Senhor vai moldar aquilo que Ele quer que você, aquilo que Ele quer que você seja. E quando nós olhamos, meus queridos, nesse texto aqui, nós vamos ver que ali existiam muitas pessoas. Os discípulos, antes de acontecer o milagre, eles se relacionaram ali com aquelas pessoas. Mas talvez você vai dizer assim: Sibeli, eu não gosto de me relacionar, já ouvi várias vezes, irmão, já falei várias vezes. É fácil lidar com pessoas? Se você acha muito fácil, me ensina qual que é o caminho. Porque é difícil, não é verdade? Não é fácil lidar com pessoas. Às vezes não é fácil nem lidar com a gente mesmo, né? E muitas vezes as pessoas têm que lidar com a gente. Às vezes a gente não sabe lidar com a gente mesmo, e muita gente tem que lidar com a gente. Não é fácil. E aí você vai falar assim para mim: Sibeli, mas me relacionar com pessoas, meu Deus, eu não gosto, Jesus amado. Já vi gente falando: eu prefiro mexer com bicho do que mexer com pessoas, né? Não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi. Mas às vezes você fala assim: é tão difícil porque as pessoas, elas geram feridas. Pessoas geram críticas. Pessoas magoam, pessoas frustram. E eu vou te responder uma coisa, meu querido. Da mesma maneira que pessoas frustram, da mesma maneira que pessoas geram feridas, pessoas curam. Da mesma maneira que pessoas te machucam, pessoas te levantam. Da mesma maneira que você se depara com pessoas que te desmotivam, você vai lidar com pessoas que te levantam lá em cima. Por quê, meus queridos? Porque isso é o princípio que o Senhor colocou nas nossas vidas para que se geram milagres. Deus quer usar você para ser um canal de milagres. Nós precisamos nos relacionar independente. Acontece que nós não sabemos quem serão as pessoas que Deus vai usar para gerar milagres na nossa vida. Se você não se relacionar com todas as pessoas, você nunca vai conhecer aquele que vai ser bênção para você. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho um casal de pastores, gosto muito deles, amo. Ela foi uma amiga minha, quando eu me converti, ela estava na mesma igreja que eu. Eu falo assim para o pastor Ademar, eu olho assim para o pastor Ademar Coppi, pastor da igreja do Cocai, eu falo como ele gerou pastores, como pessoas têm sido salvas através daquilo que ele gerou naquela igreja. Muitos pastores estão no ministério, porque nasceram naquele lugar. E eu fui visitar essa pastora, esse casal pastoral, e eles estavam tão tristes com alguma situação. E ela me falou algo tão tremendo. Ela disse que ela estava tão triste. E o sonho dela era ir para um lugar do Nordeste. Agora eu não lembro qual que era o lugar. Ela falou assim que ela queria muito conhecer a cidade, o lugar que o pai dela nasceu. Só que ela tinha isso só entre ela e Deus. E ela falou assim que eles estavam tão frustrados. Eu falei: olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Olha como Deus... Ele prepara, ou como acontece a questão dos milagres. E ela falou que eles estavam tão frustrados, estavam orando. E um belo dia, eles recebem uma ligação de uma pessoa. E essa pessoa, quando o marido dela era seminarista na igreja que ele foi, no Rio Grande do Sul, ele conheceu essa família. E ele foi uma bênção tão grande para essa família. Ele foi tão usado por Deus para com essa família, que essa família começou a crescer muito. Essa família que foi abençoada pelo pastor. Essa família foi muito próspera. E esse homem ligou para ele e falou assim: pastor, eu estava aqui. E eu não sei, eu senti, eu queria muito te abençoar. Você foi tão bênção na minha vida e Deus regou tanto sobre mim. Hoje eu estou muito próspero. Hoje eu sou uma bênção. Estou ganhando, graças a Deus, meus negócios estão indo muito bem. Eu queria muito te honrar. Eu queria muito que você viesse me visitar. Aí ele falou assim: nossa, que bom. Ele ficou tão feliz porque aquilo foi algo tremendo da parte de Deus para curar o coração deles. Pessoas também curam, pessoas curam. E aí ele pegou e falou assim: não, beleza, só que assim, eu estou meio ruim financeiro. Não. Você não vai pagar R$1. Eu vou pagar tudo. Então tá bom, então eu te passo, tal, né? Vocês estão em tal lugar? Ele falou: não, pastor. Acho que era Fortaleza, né? Eu estou em Fortaleza. Justamente o lugar que o pai dela morava.
Ela falou que ela começou a chorar. Ele falou assim, olha aqui, vocês não vão pagar R$1. Eu vou pagar a passagem de avião. Eu vou pagar o hotel que vocês vão ficar. Vocês vão ficar 1 semana comigo. E ele ainda deu um valor em dinheiro para eles comprarem o que quiser. Diga para mim, irmão, se isso não é milagre. Relacionamento gera milagre. Se você se relacionar com pessoas, Deus vai levantar pessoas para ser uma bênção na tua vida. Não fique focando naquilo que não é bênção. Foca naquilo que pode ser bênção, que pode produzir bênção em você. Você não sabe quem Deus vai um dia usar. E ela falou que Deus foi tão tremendo que ela pôde conhecer o lugar, o sonho dela, porque é assim que Deus age. Meus queridos, para que se gerem milagres, é necessário relacionamentos. A segunda coisa, que é um gerador de milagres, que eu vejo nesse texto. Eu vou pedir, agora eu não tenho um versículo aqui, mas eu vou ler. Diz assim, respondeu-lhe Filipe, não lhes bastaria 200 denários de pão, para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, que é para tanta gente? Irmãos, os discípulos estavam cansados, porque eles tinham trabalhado bastante pregando. Eles estavam indo para o deserto para descansar. Eles estavam cansados. Eles tinham servido ao Senhor, mas eles continuaram se relacionando ali. Jesus, ele olha a multidão e ele fala assim para a multidão. Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, que a grande multidão vinha com ele, disse, onde compraremos pães para lhe dar de comer? Jesus, ele olha aquela multidão vindo e ele faz uma pergunta para os seus discípulos, e agora? Essa multidão está faminta. Aonde nós vamos comprar alimentos para alimentar essa multidão? Irmãos, quando nós olhamos Jesus fazendo essa pergunta, hoje ele continua fazendo a mesma pergunta. Ele olha para a humanidade hoje e ele fala assim, gente, a humanidade está faminta do pão espiritual. Quem vai dar de comer para eles? Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai até eles alimentar essa multidão que está faminta nos nossos dias? E eu vou dizer uma coisa para você, existe pessoas famintas pelo pão espiritual. Você quer ser um gerador de milagres? Você quer preparar ambientes para milagres acontecer? Sabe o que você precisa fazer? Se envolver. Você precisa se envolver com a obra do Senhor. Ele olha e fala, quem eu vou enviar para a multidão? Em outro texto dessa mesma história, ele fala assim, por que não dá vocês mesmo de comer? Vocês percebem que um discípulo chega para Jesus, num dos outros evangelhos, e fala assim, Senhor, já está tarde, a multidão está faminta, Senhor, vamos despedi-los, para que eles vão até a aldeia e comprem alguma coisa. Você sabe qual que é o grande problema nosso, que acontece hoje, irmãos? Sabe por que muitos milagres não acontecem como aconteciam antes? Por falta de envolvimento. O que esse discípulo falou? Ele viu a multidão, ele olhou e falou assim, puxa vida, vamos falar para eles procurar resolver o problema deles em outro lugar? Quem sabe eles acham em outro lugar alguém que possa acolher eles? Puxa vida, estou vendo um grande problema aqui, uma multidão faminta espiritualmente, né? Uma multidão faminta, deixa outros fazerem. Não é isso que eles fizeram? Deixa outros fazerem. Vai até a aldeia. Lá eles vão encontrar alguém que vai fazer por eles. Por que nós não vemos muitas manifestações de milagres? Porque falta envolvimento. O Senhor olha para eles e fala assim, por que não é você que pode gerar esse milagre na vida deles? Por que não é você que fala, Senhor, estou aqui. Me usa, Senhor, para gerar esse milagre na vida dessa pessoa. Eu quero, Senhor Deus, ser um canal de bênção, Senhor, na vida dessa pessoa. Deus, eu quero me envolver com a tua obra. Hoje em dia nós não vemos, porque existem pessoas que estão o quê? Deixando os outros fazerem. Às vezes você pode vir, irmãos, aqui na igreja, você pode falar assim, ai, puxa vida, aqui na igreja não tem ministério de adolescentes. Não temos. Puxa, o pastor Jonas e a Cibele não criam um ministério de adolescentes. Será que não é Deus tocando em você para que você venha e fala, pastor, estou aqui.
Pastor, eu vejo que aqui não tem ministério, Senhor, pastor de adolescentes. Eu estou sentindo de Deus. Eu estou sentindo de Deus porque quando eu era adolescente, pastor, eu conheci Jesus na minha adolescência. E, Senhor, eu quero ser usada por Deus, eu quero me envolver nesse ministério. Mas é muito mais fácil a gente dizer o porquê não faz e apontar do que a gente falar assim, estou aqui, usa-me. Eu quero ser o canal, talvez, irmãos, o quê? É isso que Deus quer fazer, Ele quer te levantar. Ele quer te levantar para ser um grande líder. Ele quer te levantar para fazer a diferença aqui. Talvez algo que nós ainda não temos na igreja. Algo que você percebe que talvez eu e Jonas não percebemos. Porque os nossos dons são diferentes, mas talvez algo que se fala, nossa, podia ser feito isso aqui, a igreja ainda não tem. Chega e fala, eu estou sentindo de Deus, eu posso cuidar disso daqui? Porque eu estou sentindo de Deus, eu vou falar, irmãos, é de Deus, amém, toma posse, se envolva. Seja gerador de milagres na vida de pessoas. Quando nós olhamos, meus queridos, aqueles 4 amigos, que tinha um que era paralítico, a Bíblia diz, eu acho linda essa história. A Bíblia diz que aqueles 4 amigos pegou o seu amigo que era deficiente. E a Bíblia diz que os 4 se envolveram naquilo. Os 4 foram geradores de milagres. Eles levaram até Jesus. Você não vê um falando assim, ah não, você é amigo mais íntimo, leva você. Ah não, é muito pesado, olha só, eu tenho que ficar andando. Eles não agiram, pois eles falaram assim, ó, vamos arregaçar a manga. Se cada um pegar numa pontinha da coberta, lá numa pontinha da cama, a gente consegue, nós 4, trabalhando juntos, não vai pesar para ninguém. Não vai pesar, e olha, eu sei que a gente vai ajudar esse nosso amigo. Relacionamento gera milagre. Envolvimento gera milagre. E a Bíblia fala que cada um pegou um pedacinho e eles andaram até chegar a Jesus. Eles se esforçaram, eles cansaram juntos. Talvez eles pararam juntos, suaram juntos, mas vamos lá, vamos continuar, porque eu quero ver o milagre sendo gerado na vida dessa pessoa aqui, do meu amigo. A Bíblia diz que não parou por aí, eles ainda tiveram que fazer um esforço para subir no telhado. E desceu o amigo do telhado. Eu não sei quanto ele pesava. Mas eles estavam dispostos a fazer aquilo para que um milagre acontecesse na vida daquela pessoa. Para que Jesus pudesse ser conhecido na vida daquela pessoa e na vida de todos que estavam ali. Porque os milagres acontecem para que as pessoas possam conhecer o poder e o amor de Deus. Não é para eu me vangloriar porque recebi um milagre, mas é para que Jesus seja glorificado. Por isso que se acontecem milagres. Meus queridos, se você quer ser um gerador de milagres, se você quer milagres acontecendo, se envolva. Eu estou aqui, Senhor, usa-me. Mas você sabe qual que é o outro problema? A Bíblia fala que André chega para Jesus. Eu imagino a cena, irmãos. Você consegue imaginar a cena? Imagine o burburinho que estava gerando ali, porque estava acontecendo um diálogo entre os discípulos. Quem que vai dar de comer? Puxa vida, mas é longe, tem que gastar muito. Estava tendo um burburinho ali. De repente, um rapaz, que a Bíblia não fala a idade dele, eu até imagino a cena, ele falando assim, ei, tá, 5.000 pessoas, né? Muita gente. Ei, rapaz, olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Irmãos, você consegue imaginar a atitude desse menino? Dispor do seu lanchinho. Mãe, estou indo lá ver Jesus. Eu quero lá ouvir aquilo que Jesus tem para me falar, porque, mãe, algo está acontecendo no meu coração, tá, meu filho? Vou fazer a sua marmitinha. Vou colocar 2 peixinhos e 5 pães, tá bom? Tá bom, mãe. Pega a marmitinha dele e sai. Aí chega lá, ele começa a ver a aflição daqueles discípulos e Jesus só esperando. Jesus já sabia o que ia acontecer. E Jesus só esperando. Aí ele chega e fala, olha, a minha mãe preparou minha marmitinha aqui, mas toma. Aí você viu como André age? André olha assim e fala, Jesus, tem alguém aí com 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus, o que é isso para tanta gente? Irmãos, era pouco? Era pouco. O que Jesus fala? Seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Aquele menininho, tchau mãe, estou indo com meu lanchinho, minha marmitinha. Com quanto que ele voltou? 12 cestos. Olha, mãe, chama aí todo mundo, mãe, que é muito cesto, mãe.
Jesus multiplicou, mãe. Eu dei o meu lanchinho, Jesus multiplicou. Meus queridos, sabe qual que é o nosso problema? A gente olha para o pouco. A gente olha e fala, eu tenho tão pouca unção. O que eu posso fazer na casa de Deus? Eu tenho tão pouco conhecimento. Puxa vida, pastor. Tem uma pessoa lá que quer conhecer Jesus. Pastor, vai lá falar de Jesus para ela, porque eu tenho tão pouco conhecimento. Meus amados, a palavra de Deus aqui não está relacionado a se você tem pouco ou muito. Mas é como você tem agido com o pouco que Deus te deu. Se Deus te deu um pouquinho, use bem na obra. Porque se você for fiel nesse pouco, meus queridos, sobre o muito, Ele vai colocar sobre a tua vida. O pouco que Deus te dá vai gerar milagres. E quando eu olho para esse rapaz aqui, para André, ele olhou para o pouco, porque a gente tem essa tendência. Você percebe como a gente tem tendência de sempre limitar, de sempre olhar para o negativo, para aquilo que não dá? Eu estou limitado, e o inimigo faz a gente olhar isso. Ah, pastor, mas não dá, é pouco, pastor. Isso aí não vai adiantar nada, irmãos. Fidelidade. Fidelidade. Quando Pedro andou sobre as águas, o que aconteceu quando veio um vento e ele afundou? Jesus chegou até ele e falou o quê? A história de Pedro andando sobre as águas. Eles veem um fantasma, acham que é um fantasma, é Jesus, né? Mas eles acham que é um fantasma e falam assim, é tu, Senhor. Faça eu ir até o Senhor. Venha. Pedro sai do barquinho e vai. Né? De repente bate um ventinho, ele desvia, ele afunda. O que Jesus faz? Na mesma hora Jesus vai lá e tira ele. Não era a hora dele morrer. O que Jesus fala? Por quê? Duvidaste, homem de pouca fé. Se Pedro tinha pouca fé, andou por sobre as águas. Se Pedro, que tinha pouca fé, no primeiro sermão que ele pregou, se converteram mais de 3.000 pessoas, o que Deus pode fazer, igreja, quando você tiver muita? Quantos milagres vai acontecer na vida das pessoas quando você experimentar o muito de Deus? Aquele menininho, ele deu pouquinho e ele recebeu muito. Meus queridos, quando você dá o seu pouquinho de tempo para abençoar alguém, Deus vai colocar muito sobre a tua vida. Quando você dá um pouquinho de atenção para alguém, quando vem alguém aqui na igreja e você recebe aquela pessoa, mesmo que seja um pouquinho de tempo que você dá, que você sorri, você fala, seja bem-vindo, Deus vai colocar muito sobre a tua vida. Milagres vão ser gerados na vida daquela pessoa. Olhe para aquilo que Deus te colocou. Muito Deus pode fazer com pouco que você fizer para Ele. Quando nós olhamos esse texto, meus queridos, a gente vai ver ali, terceiro e último, geradores de milagres. Use com sabedoria o que Deus lhe deu e deixe um legado. Irmãos, a gente viu ali que o menininho deu o seu lanchinho e Jesus fez o milagre. Só que não parou por aí. O que seria da multidão se os 12 discípulos sentassem e ficassem assim, ai, nossa, Jesus, andei tanto ontem pregando, evangelizando, fiz minha parte, Jesus, expulsei demônio, estou acabado. Jesus, aí o outro fala, eu também. Deixa que Pedro entrega. Irmãos, tinham 5.000 pessoas. Houve manifestação do milagre. E você percebe que Jesus está ali e Jesus começa a falar assim, faça grupo de 50. Isso daí está em outros evangelhos. Faça grupo de 50, faça grupo de 100. Jesus começa a delegar e cada um levanta e fala, eu vou fazer. Um levanta, começou a organizar grupo de 50, o outro levantou, começou a organizar grupo de 100. De repente já vieram outros ali, pegaram os cestos e começaram a distribuir para os 50. De repente vieram outros e distribuíram para os de 100. E aí eles começaram cada um trabalhando naquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Cada um começou fazendo a obra do Senhor, se dispondo. Meus queridos, Deus tem dado dons para você, Deus tem dado talentos. E são diferentes uns dos outros. Quando nós olhamos esse texto aqui, uns organizavam 50, outros organizavam 100. Outros entregavam e ainda teve aqueles que recolheram o que sobrou, para que nada se desperdice, porque Deus não quer desperdício da obra dele. Deus não quer que você fique sentado aí e não faça aquilo que Deus deu para você fazer. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos.
Geradores de milagres é relacionamento. Uma das coisas que mais me deixa encucada com a questão da live. Uma ótima ferramenta, irmãos. Muitas pessoas têm sido abençoadas, pessoas que não podem estar aqui. Mas quando nós estamos assistindo uma mensagem, eu estou lá no meu sofá, na minha casa, ouvindo a minha mensagem. E aí você vai escutar que para gerar milagres, você precisa se relacionar. Para você fazer milagres, você precisa se envolver. Aí eu digo para você, irmãos, ouvir uma mensagem e deixá-la parada aqui. Eu preciso colocar em prática isso que eu estou ouvindo. E eu vou praticar com quem? Porque é aqui que eu pratico. É com aquela pessoinha chata que Jesus está moldando o coração que está aqui. E Jesus vai usar exatamente essa pessoinha chata para dar paciência para você. Jesus vai usar essa pessoinha aí para moldar você e moldar ela também. Porque nós precisamos nos relacionar para sermos moldados por Deus. Agora me diz uma coisa, como que eu vou, irmãos, praticar aquilo que Jesus me dá? E que legado eu vou deixar, igreja? Eu tenho ficado muito angustiada com isso. Você sabe por quê? Nós temos muitas igrejas, nossa, a igreja de Deus, que estão sem pastores. E eu tenho conversado, eu tenho aluninhos meus que participam de igreja. Tem um aluninho que a mãe falou assim, eu ia na igreja tal, era pastora tal, mas ela morreu de Covid. Eu falei, e a igreja, o que aconteceu com a igreja? Agora não tem mais ninguém para pregar, a igreja fechou. Sabe por que fechou, irmãos? Houve uma falha no legado. Milagres acontecem, precisa dos geradores de milagres. Para milagres acontecer, precisa de relacionamento. Você está relacionando com a pessoa lá no seu serviço? Aquilo pouquinho que Deus te colocou, você vai usar para ganhar aquela pessoa para Jesus, para que ela esteja aqui. Para que Jesus gere milagres na vida dela. Você está envolvendo no ministério, porque lá na sua empresa eu não posso ir. Eu nem tenho que ir, meus queridos. Porque não é o que Deus preparou para mim. Deus preparou isso para você. É você que tem que pregar lá no lugar que Deus te colocou. Eu tenho que pregar no lugar que Deus me colocou. Aí você está lá naquele lugar. Aí você vai se envolver, você vai usar o pouquinho que Deus tem, vai ganhar aquela pessoa, você vai trazer aquela pessoa aqui, Deus vai tocar naquele coração. Aí essa pessoa também vai ouvir a mensagem de que Jesus, ele quer manifestar poder, amor, unção. E aí ela vai pegar para aquilo e ela também vai ouvir a mensagem que ela precisa também criar geradores de milagres. E ela vai sair daqui agora, ela vai lá para outro lugar, ela vai lá para a casa dela que ninguém conhece Jesus. Aí ela vai lá e ela vai começar a propagar, ou seja, a obra está continuando. Mas o que nós estamos olhando hoje, irmãos, e está me entristecendo? Que legado nós vamos deixar para as futuras gerações? Se nós morrermos hoje, o que vai ser da igreja de São José? Eu queria que muitas pessoas falassem assim, Jonas e Sibeli, vocês podem ser levados para a glória, porque a igreja vai continuar. Eu vou me levantar para fazer com que essa igreja continue. E você sabe qual que é o problema, irmãos? Quando nós olhamos o que os discípulos fizeram, cada um trabalhou numa forma e todos estavam unidos no mesmo propósito, unidos com um objetivo comum. E você vai perceber que depois que Jesus subiu ao céu, que foi Jesus que fez um milagre, ele continua fazendo hoje. Quando ele subiu ao céu, você consegue ver esse mesmo princípio na vida daqueles discípulos. Quando Jesus estava subindo ao céu, uma das imagens que mais me comove, irmãos, Jesus entrando ao céu, aí Jesus fala para eles assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você já pensou, se os discípulos olhando aquilo ali, ai, Jesus está tão bom receber essa unção, glória a Deus. E você já pensou se todos eles tivessem ficado ali? Você ia estar aqui? Não. Você só está aqui porque foi deixado um legado. Você só está aqui porque o que eles fizeram está aqui, ó. E o que eles fizeram, nós continuamos vendo outras pessoas fazendo. Por isso que eu estou aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui veio para a igreja porque foi convidado por alguém? Erga a mão. Poucas? Glória a Deus. Você foi convidado por alguém. Você esteve aqui porque alguém convidou você.
E que legado você vai deixar para as futuras gerações, minha igreja, meus irmãos? O que nós vamos deixar para as pessoas que vão vir após nós? Se você está aqui e falar, ai, não vou fazer, tão pouquinho que tenho. Os seus filhos estão vendo você fazendo isso. Ai, não dá, Senhor, não tenho capacidade, é pouquinho. Ai, Deus, é pouquinho unção, pouquinho tudo. Eles vão olhar isso e eles vão reproduzir isso. Agora, se eles começarem a ver você com um pouquinho, fazendo muito, eles vão falar, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual ao meu avô, eu quero ser igual ao meu tio. Eu acho bonitinho, né? Porque os filhos da Cleonice, o Paulo quer ser pastor, né? Por quê, irmãos? Com certeza existe alguma coisa que ele vê nos pastores que ele admira. Por isso que ele quer ser pastor. É legado. Eu acho tão lindo. Quando eu já estou finalizando, amados. Quando eu me converti, a minha tia falou de Jesus para mim, eu me converti. A primeira coisa que eu fui chamada para fazer na igreja foi limpar a igreja. Irmãos, eu fiquei tão feliz, eu era adolescente, porque me chamaram para limpar, tinha uma escala de limpeza, eu fui escalada para limpar a igreja. Porque eu queria fazer tanto para Jesus. E eu não sabia ainda, eu era criança, eu me converti com 9 anos. Então, eu criança, adolescente, né? Às vezes a gente não tem uma visão, a gente acha que só os mais velhos que querem fazer algo, né? E eu queria tanto trabalhar para Jesus, porque aquilo que Jesus fez no meu coração foi tão tremendo, o milagre que Jesus produziu em mim foi tão tremendo, que eu queria tanto fazer. E eu não sabia o que fazer, também não tinha muito que uma criança pudesse fazer. E eu fui escalada para limpar a igreja. Irmãos, eu fiquei tão feliz por aquilo. Eu fui limpar a igreja com tanta alegria. E aquele pouquinho que eu estava fazendo, o Senhor depois me deu o louvor da igreja. Só que eu olhava o louvor, eu falava, Senhor, eu quero mais. Deus, eu não quero me limitar só ao louvor, é muito distante. A gente está aqui, a gente é usado no louvor, mas eu quero mais. O Senhor me deu a sala de escola bíblica dos pequenininhos. Foi ali que eu descobri o meu chamado, o meu amor pelo ministério infantil. E eu fiquei tão feliz porque eu nunca imaginava, a minha salinha de escola dominical ganhou um prêmio da salinha que mais trouxe crianças. E eles eram pequenininhos, e eles eram trazidos pelos pais. Mas a gente fez um trabalho lá e eles encheram tanta a cabecinha da mãe deles que as mães também traziam os outros amiguinhos. E eu comecei a ver a palavra de Deus sendo pregada e Deus foi cada vez mais ampliando os horizontes da minha vida. E quando eu era adolescente, irmãos, eu estava lá na minha escola, eu falei, Jesus, eu quero fazer mais, Senhor, é muito pouco. Irmãos, o meu pastor não precisou me chamar e falar, eu vou fazer tal coisa. Existia no meu coração fogo pela obra do Senhor. E eu falei assim, eu vou começar a levar folhetos, e aquele que Deus me tocar, eu vou dar. E às vezes eu estava lá, eu tinha vergonha, não confesso para vocês, adolescente, né? Aí eu ficava lá e o Senhor falava assim, entrega para tal pessoa. Aí eu falava, quando estiver na hora de descer, eu dou sinal, eu chego e falo, Jesus te ama e desça. Eu tinha vergonha, era adolescente. E eu comecei a fazer isso. Eu estava no ensino médio ali, eu tive a oportunidade de levar uma colega minha para Jesus, numa experiência que o Senhor me deu. Primeira pessoa que eu levei para Jesus. Ela está na fé até hoje, irmãos. E eu falo assim, Deus, obrigado, porque o meu ministério não começou aqui. O meu ministério começou quando eu tinha 9 anos, quando eu aceitei Jesus. Quando eu falei para Jesus fazer um milagre na minha vida, foi ali que começou o meu ministério. E eu percebo, meus amados, que arde tanto o meu coração por ser uma geradora de milagres, que eu percebo que a nossa filha está seguindo o mesmo exemplo. Ontem nós fomos fazer visita a uma pessoa. E a pessoa estava lá abrindo o coração e a gente estava lá e ela foi lá fora. Ela chegou para mim e falou assim, mãe, ela falou bem baixinho no meu ouvido, essa mulher é igual a ovelha perdida, que está ferida, né? Eu estava ali falando com Deus. Eu falei assim, filha. Eu falei assim, Bia, você ora por ela? Oro, mãe. Irmãos, eu achei tão lindo aquilo, porque uma vez ela foi na casa da irmã Anitta, lá do Udo, e o Jonas fez isso com ela. Ela colocou as mãozinhas na perna da irmã Anitta, ela orou, eu vou chorar, porque eu achei isso muito lindo. Ela orou pelas perninhas e a irmã Anitta falou que ela melhorou muito depois daquilo. Sabe o que é isso, irmãos? É legado.
Eu quero que a minha filha continue nesse legado. Eu quero que ela ame a obra de Deus como eu amo. Eu quero que ela continue esse ministério como eu amo. Eu quero que ela olhe os amiguinhos e eu acho tão lindo. Porque quando uma vez a gente foi sair fazer evangelismo aqui para chamar as crianças, ela falava assim, mãe, deixa eu convidar. E ela fazia exatamente igual eu, como eu convidava. E eu falei assim, Deus, eu quero ver, a gente precisa, irmãos, deixar um legado. As pessoas precisam olhar, as pessoas da sua família precisam olhar para você e ver que você é gerador de milagres. Ver que na tua vida há um Deus verdadeiro que tem transformado você. E a pessoa olhar para você e ver que existe um rio que flui de você. E elas falam assim, eu quero conhecer Jesus que você conhece. E eu quero fazer com que as outras pessoas conheçam esse Jesus que você conhece. Porque o Jesus que agiu aqui é o mesmo que age hoje. Aquele menininho não serviu esperando algo em troca, não. Ele serviu, ele deu o lanchinho dele, ele não esperava nada. Ele poderia voltar para casa e falar, mãe, não comi, mãe, mas ajudei a alimentar uma multidão. A mãe provavelmente ia ficar feliz. Ele não esperava algo em troca. Trabalhar para Deus, servir Jesus, não é você esperar algo em troca. Senão isso daí se torna negócio, sabia? Eu vou fazer algo porque Jesus vai me dar algo em troca. Então você não está servindo de coração, você está fazendo um negócio com Deus. E não é assim. Quando você fala assim, Deus, eu vou dar do meu tempo, Senhor. Senhor, eu vou abrir minha casa. Deus, não tem aonde uma pessoa fazer uma oração, pode vir aqui na minha casa. Minha casa vai ser para Jesus. Puxa vida, olha, o meu carro, irmãos, eu sei que tem gente que está lá que quer muito vir para a igreja. Pois eu vou usar o meu carro, o pouquinho que eu tenho, para servir Jesus. Porque a Bíblia diz que quando você serve pessoas, a mim, você me serve. Quando você se dispõe para servir pessoas, você está servindo o próprio Jesus. Quando você vem aqui e você fala, meu Deus, eu quero te servir. Deus me usa, eu quero me dispor. Você vai estar gerando milagres. Que você, meu querido, possa se levantar para ser um gerador de milagres. Deus quer te usar muito mais. Se você for fiel no pouquinho que Deus te deu, saiba que você, não só a pessoa vai ser abençoada, mas você vai ser quadriplicamente abençoado. O menino deu o lanchinho, 5.000 comeu. E ele, irmãos, sobre um muito te colocarei. Ele trouxe 12 cestos para casa. E ele trouxe falando o que para a mãe? Ah, mãe, não sei como apareceu. Caiu do céu isso daí. Não! Foi Jesus, mãe. Porque é isso que Jesus faz quando a gente dá para Ele o pouco. Quando a gente usa bem o pouco que Ele nos dá. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Que você, amada igreja, possa se levantar nessa noite para ser um gerador de milagres. Coloca-se diante do Senhor, fala, Deus, eu quero fazer muito mais. Deus, eu quero poder fazer muito mais na Tua obra, Senhor. Deus, eu quero poder usar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, não importa se foi 1, se foi 2, se foi 3. Mas eu quero, Senhor Deus, ser gerador de milagre. Eu quero que o Seu nome seja manifestado, Deus. Eu quero que o Seu poder seja manifestado na terra. Irmãos, que você possa desejar, Senhor, eu quero fazer parte deste milagre. Todos os milagres que está escrito na Bíblia, existiam pessoas, existia um envolvimento, existiam sempre alguém fazendo algo por Jesus. Alguém estava ali fazendo algo e Jesus agia com poder. Deus quer que você seja gerador de milagres aonde você está. Se você quer que alguém da sua casa se converta, fala, Senhor, eu quero ser um gerador de milagres na minha casa. Se você quer que alguém se converta lá no seu trabalho, fala, Senhor, eu quero ser gerador de milagres aonde pisar os meus pés. Deixa Deus usar a tua boca. Deixa Deus usar as tuas atitudes. Deixa Deus usar os teus pés. Deixa Deus usar você para gerar milagres. Eu gostaria de orar pela tua vida. Abra o teu coração, igreja. Abra o teu coração. O Senhor está aqui nessa noite. E eu sei que algo está sendo gerado no teu coração. Eu sei que Deus tem te chamado para fazer muito mais.
Deus já tem te usado, meu irmão. Mas Deus quer te usar mais. Deus quer te usar muito mais. E você vai ser alguém que vai manifestar milagres por onde você andar. Pai querido, nessa noite eu quero te glorificar, Senhor. Porque nós sabemos, Deus, nós sabemos, Pai eterno, que a Tua palavra ela é tão viva. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é o mesmo ontem e será eternamente até a sua vinda. Pai, eu quero te glorificar, Senhor, porque o Senhor tem ministrado tanto ao meu coração, Pai. E eu sei que eu posso fazer mais. E eu quero fazer mais, Senhor. Eu quero que a sua obra, Senhor Deus, se propague. Eu quero deixar um legado, Deus. Eu quero que as pessoas possam olhar para este lugar e falar assim: puxa vida, eu conheci Jesus neste lugar. E que essas pessoas possam deixar um legado para futuras gerações, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Pai, mas eu sei que isso só é possível, Deus, se essa geração se levantar para ser geradores de milagres, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, nós queremos mais de Ti, Senhor. E sermos usados, Senhor, por onde andar os nossos pés, Senhor. Não nos deixa, Senhor, acontecer no Brasil o que aconteceu, Pai eterno, nos países da Europa, onde as pessoas, Senhor Deus, são frias hoje. As pessoas não querem nada contigo, Pai. Aonde aconteceu o berço, Senhor Deus, do pentecostalismo, Senhor. Hoje estão lá porque não deixaram o legado, Senhor. Na Europa existem pessoas que estão morrendo sem Jesus, Deus, porque não deixaram um legado de manifestação de milagres. Não deixaram um legado, Senhor Deus, de manifestação de poder. Mas aqui é diferente, Senhor. Porque aqui é uma geração que está se levantando para fazer a diferença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós vamos e nós queremos e nós vamos ser geradores de milagres, de vida, de manifestação do Teu amor, manifestação do Teu poder, Senhor. Use cada um que se coloque, Senhor, nas Suas mãos. Que o pouco que cada um tem, Senhor, possa ser usado para a Tua glória. Porque eu creio que o muito será dado. Porque isso é um princípio da Tua palavra. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos e nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem manifestado nas nossas vidas. Aleluias. Glória a Deus. Receba essa palavra, igreja. Receba. Seja usado para gerar milagres. Seja usado para manifestar o poder e o amor do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Deus abençoe, igreja. Som da